Agora aqui eu vou começar gravando a questão ponto 3 da terceira prova, que é esboçar o gráfico das funções f dada por. Aí a gente tem a letra A, que é f de x, y, igual a 8 menos 3x menos 4y. O que a gente tem aqui? A gente tem que o z vai ser igual a 8 menos 3x menos 4y. Então, o que essa função ela dá? Ela dá pra gente que esse gráfico ele vai ser um plano. Então, para começar a esboçar esse gráfico, a gente pode fazer a intersecção dos planos. Então, a gente vai fazer a intersecção com o plano XZ, onde y é igual a 0. Então, o que a gente tem? A gente tem que z é igual a 8 menos 3x. Então, aqui a gente vai atribuir valores para x, para poder desenhar o gráfico. Então, aqui eu vou fazer uma tabelinha. Aqui menos 1, 0 e 1. Quando x for menos 1, o nosso z ele vai ser 11. Quando x for 0, nosso z vai ser 8. E quando x for 1, o nosso z vai ser 5. Dando isso, a gente vai fazer aqui a intersecção desse plano. Aqui o eixo x e aqui o eixo z. Aqui eu vou pôr 11. Aqui 8. E aqui 5. Aqui 0. Aqui menos 1. E aqui 1. Então, aqui vai nos dar uma reta. Agora eu vou fazer a intersecção com o plano YZ, onde x é igual a 0. Então, aqui eu vou ter que z vai ser igual a 8 menos 4y. Eu vou fazer novamente aqui a tabelinha. Então, y. E aqui o z. Aqui vai ser menos 1, 0 e 1. Quando o y for menos 1, o z vai ser 12. Quando o y for 0, o z vai ser 8. E quando o y for 1, o z vai ser 4. Então, aqui eu vou fazer novamente outro gráfico. Aqui vai ser y. E aqui vai ser o z. Então, aqui vai ser 12. Aqui vai ser o 8. E aqui vai ser o 4. Aqui 0, aqui menos 1 e aqui 1. Então, vou ter novamente outra reta. Quando eu for juntar agora as duas intersecções do gráfico, né? Logo eu vou ter um plano, porque aquela função ela é referente a um plano, o gráfico de um plano. Então, aqui eu vou ter z aqui x, aqui y,
e aqui o Z. Aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui é menos 1. E aqui é 1. Aqui é 12. 11. 8. O 5 e o 4. Quando eu fazer a união de todos esses pontos, a intersecção entre os gráficos, eu vou ter um plano desse tipo aqui. Agora aqui eu vou responder a letra B, que é referente ao gráfico f de x, y igual a x ao quadrado mais 1. Para esboçar o gráfico, a gente vai novamente realizar a interseção entre os planos. Então, o que a gente tem? Então, f de x, y igual a x ao quadrado mais 1, se e somente se z é igual a x ao quadrado mais 1. Então, a gente vai fazer a interseção com o plano xz, onde y é igual a 0. Então, z é igual a x ao quadrado mais 1. Então, no caso, não há presença da variável y. Então, a gente vai atribuir valores aqui para x, aqui x e aqui y. Aqui, quando x for menos 1, 0 e 1. Quando x for menos 1, o nosso z vai ser 2. Quando o x for 0, o z vai ser 1. E quando o x for 1, o nosso z ele vai ser 2 também. Então, aqui a gente agora vai esboçar esse gráfico. Aqui é o meu x e aqui o meu z. Então, aqui o x vai ser menos 1 e aqui 1. E aqui 2. Quando x for menos 1, então o z vai ser 2. Quando x for 0, o z vai ser 1, que é aqui. Quando o x for 1, o z vai ser novamente 2. Então, isso vai nos dar uma parábola. Agora, a gente vai fazer a interseção com o plano YZ. E onde x vai ser igual a 0. Então, a gente vai ter que z vai ser igual a 1. Quando x for 0, quando for interseção com o plano YZ, então x for 0, então z vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter uma constante em z. No caso aqui, z e aqui y. E aqui o z. Que a gente vai ter 1. Então, quando x for 0, a gente vai ter essa constante aqui em z. Então, a gente logo vai ter o nosso gráfico.
Aqui a gente tem o Y. Aqui o Z. E aqui o X. Aqui em 1, a gente vai ter a nossa constante, com Z igual a 1. E o nosso gráfico. O que o nosso gráfico nos dá? Ele dá várias parábolas. Aqui. Aqui vai ser a nossa parábola. E aqui a gente pode colocar outra parábola. Então, esse aqui vai ser o esboço do nosso gráfico com Z igual a x ao quadrado mais 1. Aqui na questão C, a gente tem que f de x, y, é igual a 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Novamente, para a gente poder fazer esse gráfico, né? A gente vai fazer primeiro a intersecção entre os planos. Então, a gente tem que... o nosso z vai ser igual a 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, a gente vai começar fazendo a intersecção com o plano x. E quando a gente fazer a intersecção com esse plano, então o y vai ser igual a 0. Então, a gente vai ter que z vai ser igual a 1 mais x ao quadrado. Então, a gente vai atribuir novamente valores para x e y. Aqui x e aqui z. A gente tem que, quando x for menos 1, o z vai ser 2. Quando x for 0, o z vai ser 1. E quando x for 1, o z vai ser 2 novamente. Então, aqui a gente vai fazer novamente o gráfico. Aqui vai ser x e aqui vai ser z. 1 e aqui menos 1. Então, aqui a gente vai ter 1 e aqui a gente vai ter 2. Então, quando x for menos 1, a gente vai estar aqui no 2. Quando x for 1, vai estar novamente aqui no 2. E quando x for 0, vai estar aqui no 1. Então, ele vai nos dar uma parábola. Agora, a gente vai fazer a interseção com o plano YZ, onde x vai ser igual a 0. Então, a gente tem que z vai ser igual a 1 mais 2x, 2y ao quadrado. Então, a gente vai atribuir valores, né, para y e z. Aqui y e aqui z. Então, quando y for menos 1, a gente vai ter que z vai ser igual a 3. Quando y for 0, a gente tem que z vai ser igual a 1. Quando y for 1, a gente tem que z vai ser igual a 3. Então, a gente vai fazer aqui o esboço do gráfico nesse plano. Então, aqui vai ser y e aqui z.
que eu vou colocar 3 aqui, menos 1, e aqui 1, e aqui 1. Quando o y for menos 1, então o z vai ser 3, quando o y for 1 aqui vai ser 3, e aqui quando for 0, quando o y for 0, o z vai ser 1. Então a gente vai ter outra parábola aqui. Quando a gente fizer a intersecção desses dois planos, a gente vai ter, tem-se, né, um paraboloide elíptico. Então, quando a gente juntar aqui esses planos, e aqui Z. Então, a gente vai partir aqui do 1, que é a nossa constante aqui. Quando x for 0, y for 0, a gente vai ter uma reta, uma constante aqui, em z igual a 1. Então, o nosso gráfico vai partir daqui. Então, aqui a gente vai ter as nossas parábolas. E aqui é o esboço do nosso gráfico.